Segundo os especialistas, a falta de vacinação das crianças e jovens é o principal motivo para a concentração dos casos, principalmente nessa época do ano. Cachumba. Teve um caso já na sua família, entre os seus amigos, aí na vizinhança, algum colega de trabalho? A situação realmente é preocupante, mas não é motivo de alarde. Só que a Secretaria Regional de Saúde deveria tratar esse caso de uma forma mais aberta, não varrendo lixo para debaixo do tapete. Todo mundo sabe que tem um surto de doença, sim. Apesar da regional negar, os casos estão aparecendo aí, é fato. E não tem como fugir disso. Por outro lado, a vacina está disponível nos postos, mas não tem procura. Vamos ver a reportagem sobre esse assunto, roda. A equipe de Maringá treina forte para fazer bonito em mais uma temporada. Falta menos de um mês para o início da Superliga, a maior competição do vôlei nacional. Para o Lucas, o esforço tem sido ainda maior para retomar o ritmo. O levantador ficou 2 semanas parado por causa da cachumba. Tudo começou com dores no corpo. Senti dores no corpo e aí eu cheguei no final da tarde, muito cansado, me senti um pouco febril, tirei minha temperatura, estava realmente febril. Fui para o hospital, fiz um exame de sangue, aí 2 horas já estava constatado. A amilase lá em cima era cachumba. No dia seguinte já começou a crescer. Eu falei, cara, mandei mensagem pro pessoal do time, falei, talvez tenha passado para alguém, porque o período de contaminação é 7 dias antes dos sintomas e 7 dias depois. Então eu mandei uma mensagem, avisei e fui para casa. Fiquei 14 dias de molho, deitado na cama. E aí agora eu estou nesse processo devagar aí de retorno. Depois do Lucas, mais um jogador e o fisioterapeuta da equipe também apresentaram sintomas e foram afastados. E não é só aqui no time, não. No mês de setembro, Maringá teve 45 casos da doença, o triplo do registrado no mesmo período de 2018. A cachumba é provocada por um vírus altamente contagioso. A transmissão é por meio da saliva. O paciente precisa ficar de repouso para evitar complicações. O que a gente vê é que a maioria dos pacientes são jovens, pessoas entre 20, 25, 30 anos. São pessoas que provavelmente receberam só uma dose da vacina ou nem foram adequadamente vacinadas quando eram crianças. E por ser uma doença que se transmite por saliva, principalmente, e os jovens têm muito acesso a isso, consumindo tereré ou utilizando arguile, isso aí vai passando de boca em boca e vai contaminando. Essa doença tem algumas complicações. Ela pode levar a pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas, e também afetar as gônadas, o testículo nos homens e os ovários nas mulheres. O tratamento é repouso, a pessoa não pode ficar fazendo muito esforço, muita atividade física, porque pode piorar esse inchaço que acontece, e também o uso de analgésicos simples. Em cerca de 5 a 7 dias a pessoa melhora bem, ela já para de transmitir a doença. Com o aumento dos casos na região, postagens de alerta logo ganharam as redes sociais. Apesar do medo da população, dados da Secretaria Municipal de Saúde afastam a possibilidade de epidemia. No acumulado do ano até outubro, o número de casos é inferior ao de 2018. Não tem por que a população ficar apavorada. Houve, ao contrário, uma diminuição do número de casos. Em 2018, nós tivemos 272 casos confirmados em nossa regional e já estamos no mês 10 desse ano com 180 casos confirmados. Dessa forma, então, tendo uma diminuição do número de casos da doença nesse ano. Mesmo assim, prevenção nunca é demais. É importante tomar pelo menos 2 doses da vacina tríplice viral, que protege também contra o sarampo e a rubéola. É até importante lembrar, porque a vacina da cachumba é a mesma vacina do sarampo. Então, se essas pessoas não estão protegidas contra a cachumba, pode ser que contra o sarampo elas também não estejam. E sarampo é uma doença muito mais grave do que a cachumba, do que a parotidite, e é prevenida pela mesma vacina. Então eu oriento a todas as pessoas jovens olharem a própria carteira de vacinação, ver se tem pelo menos 2 doses da vacina tríplice viral, que é a vacina do sarampo, cachumba e rubéola, e se não tiver as 2 doses, procurar uma unidade básica de saúde para se proteger contra o sarampo e também contra a cachumba.